A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos começar mais um estudo bíblico, dessa vez relacionado a Parashá Noah e as bênçãos que se encontram nas tendas de Sem. A Parashá Noah, ela tem um trecho que envolve bastante coisa, é bastante reveladora. Tem o dilúvio, tem também o relato da Torre de Babel, tem genealogia, mas uma coisa que me chamou muita atenção já de longa data é uma profecia muito poderosa que Noé declara sobre a vida de seus filhos e que está registrada aqui em Gênesis 9, do 20 ao 29. Vamos ler o contexto para entender melhor. Diz assim a palavra de Deus: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e colocaram sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o seu filho mais moço, e lhe disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Pois bem, Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Pois bem, aqui nós temos um relato que é depois do dilúvio, depois que a família, Noé e sua família saem da arca, a terra começou a se tornar própria para o cultivo, e então Noé plantou uma vinha. E aqui claramente vemos um pecado de Noé ao se embriagar, ao deixar que o vinho tome conta, mas tem um pecado aqui que sobressai. A Bíblia ela não foca tanto no pecado de Noé, mas foca muito mais no pecado de Cã. E esse pecado que ele cometeu gera algumas interpretações aí ao longo do tempo, né? Muitas e muitas interpretações vêm sobre isso, mas tem 3 aqui que se destacam e eu gostaria de apresentar a vocês, sendo que a defendida por mim será a terceira, tá bom? Mas vamos abordar aqui. A primeira interpretação é de que Cã, o filho de Noé, ele apenas viu. Ele viu a nudez do seu pai, viu talvez o seu pai se relacionando, e isso foi algo vergonhoso. E de fato é. Até mesmo nos dias de hoje, se você pegar os seus pais aí no flagra, é uma situação mega constrangedora. Entretanto, isso se apoia, né, no fato de que os 2 irmãos eles não queriam ver, eles foram de costas cobrir o seu pai. Entretanto, o gap que fica nessa linha de interpretação é que, primeiro, alguns estudiosos consideram que seria, se ele apenas tivesse visto mesmo, teria sido uma reação meio desbalanceada, né? A maldição que recaiu sobre o seu filho Canaã. Então alguns, por terem visto uma grande punição, percebem que pode ter sido algo a mais. Isso também é apoiado pela expressão ver a nudez, ou algumas bíblias em português também traz a expressão conhecer a nudez. Ela aparece em Levítico 18 e ela está relacionada sim à intimidade sexual. Então, uma outra forte interpretação diz que Cã ele teve relações, né, daquele tipo que uma das partes não quer, né? Eu vou evitar falar a palavra aqui para não sofrer cortes, mas acho que deu para entender, né? Ele fez isso com o pai e se orgulhou, e por isso foi o seu descendente, o seu filho Canaã foi amaldiçoado. Isso daqui já é algo que corrobora com o texto de Levítico 18, a palavra ver, mas ainda fica um gap. Qual é o gap? Quem cometeu o pecado foi Cã, filho de Noé, mas a maldição recaiu sobre Canaã, o seu filho. E nós vemos em Gênesis 10
que o Cam ele tinha 4 filhos. Por que dentre 4 filhos somente um recebeu maldição? Por que Noé não amaldiçoou toda a geração de Cam? Apenas Canaã. E aqui vai uma interpretação, né, a terceira, que foi um quebra-cabeça que eu montei com base em literatura rabínica, com base em teólogos. Fui montando esse quebra-cabeça e cheguei a uma alternativa plausível aqui, né? Não estou me colocando como dono da verdade. Os rabinos e os teólogos também não são donos da verdade, mas eu creio que é a interpretação que faz mais sentido. Então vamos lá. A terceira diz que ele teve relações com a mãe. Mais uma vez, aquele tipo que uma das partes não quer. E por que ele fez isso, né? O relato bíblico diz claramente que ele era o filho mais moço. Ou seja, o Cam, ele tinha inveja de seu pai, por ser um grande profeta, tinha inveja dos seus irmãos, né? O texto bíblico diz, né, há uma ambiguidade entre Jafé e Cam e Jafé e Sem, qual dos dois era mais velho, mas nós sabemos com certeza que Cam era o mais moço, era o mais novo. Então ele tinha inveja do seu pai por ser um grande profeta, um homem que prosperava em tudo que fazia, plantou uma vinha e logo ela se tornou frutífera. E ele também tinha inveja dos seus irmãos, porque ele sabia que a bênção profética e material não seria passada para ele, seria passada para o primogênito. Então, movido de inveja e ganância, o que ele fez? Ele aproveitou um dia que seu pai estava bêbado, entrou na tenda, né, tirou o seu pai do meio do caminho, fez esse ato com a própria mãe ou com a esposa de Noé, seja lá como você interprete, roubou a capa, um sinal de autoridade, né? O texto não diz que ele roubou a capa, mas algumas literaturas fazem uma associação entre a capa sendo a vestimenta também que Deus deu a Adão quando ele pecou, e aqui nós vemos de fato um forte paralelo entre Adão que pecou e se viu nu e teve que ser vestido, Noé pecou se embriagando e teve que ser vestido da sua nudez. Então ele rouba a capa como sinal de autoridade e tenta reivindicar isso diante de seus irmãos. Entretanto, Shem, Sem e Jafé, eles não corroboraram com isso, foram lá, pegaram a capa, cobriram o seu pai novamente, e então, quando ele despertou do seu vinho, ele amaldiçoou Canaã. Por quê? Porque nesse momento, muito provavelmente, Canaã foi um filho gerado aí dessa relação, né? Os outros não. Os outros lá, Arfaxade, Put, eles foram do casamento do próprio Cam. Mas esse filho Canaã teria sido um filho gerado aí da relação de abuso. Então, ele amaldiçoou especificamente Canaã. E também, né, para não ser injusto, Noé era um profeta, ele sabia da parte de Deus que Canaã se tornaria uma nação muito promíscua. Então, essa terceira alternativa que eu expliquei é a que eu creio que faz mais sentido. Como eu falei, é um quebra-cabeça montando com base em literatura rabínica e teologia cristã, e eu creio que faz sentido. Mas, independente disso, esse seria o motivo para explicar a maldição de Canaã. Mas o foco do estudo aqui não é a maldição de Canaã. É uma parte importante da profecia. Mas o foco desse estudo são as bênçãos de Sem. E eu não sei se vocês notaram, mas a Bíblia diz aqui que eles tomaram a capa e puseram sobre os seus ombros. E isso fez com que depois, posteriormente, eles ganhassem também vestes sacerdotais e vestes reais. O Midrash Bereshit Rabbah, ele faz essa associação também. Ele diz que a expressão que ele usa lá é que Sem se tornou digno do chale de oração e que Jafé se tornou digno da capa de realeza. Por quê? Por quê? Porque a bênção associada a Sem é uma bênção ou Shem é uma
bênção de relacionamento com Deus. Você vê que Noé ele fala, bendito seja o Senhor Deus de Sem. E aqui nós temos um paralelo muito forte, porque Hashem é um dos 72 nomes do Criador. E Shem nasceu com a missão de carregar esta revelação para o mundo. A profecia de Noé reitera que o manto sacerdotal estaria com Shem e os seus descendentes. Para quem não sabe, não está acostumado com essa linguagem, o Criador, o Pai, ele tem 72 nomes. São esses atributos que você encontra ao longo da Bíblia. Jeová Rafá, Jeová Jireh, o tetragrama sagrado, Elohim, todos esses compõem 72 nomes. E Hashem significa o nome, é um dos nomes. E, pelo incrível que pareça, o filho de Noé foi nomeado desse jeito, Shem. Algo que no português fica bastante sem sentido, né? Chamar o seu filho de nome, mas em hebraico carrega essa revelação. A bênção que está sobre Shem é uma bênção sacerdotal, é uma bênção de relacionamento com o Criador, é uma bênção que o torna íntimo de Deus, é uma bênção que o torna... Que dá sobre ele o legado de carregar o nome de Deus e de manifestar o nome de Deus ao mundo. Essa é a bênção mais linda de todas. E sobre Jafé repousa uma bênção de prosperidade, domínio e governo sobre a terra, que seria o que o Midrash Bereshit Rabbah chamou de manto da realeza, ou capa de realeza. E de fato, você pode ver que naquele tempo o livro de Gênesis ele fala que os descendentes de Jafé se tornaram poderosos nas navegações, foram conquistando ilhas, e até os dias de hoje os descendentes de Jafé eles dominam o mundo, né? Pois os povos da Europa e os povos que descendem da Europa, como por exemplo Estados Unidos, eles são os principais governantes do mundo, digamos assim, né? Então a descendência de Jafé exerceu uma expansão, né, nas palavras aqui traduzidas, engrandeça Deus a Jafé. E então Jafé ele foi esticando as suas tendas até as ilhas, se tornou poderoso em navegações e até os dias de hoje Jafé domina, tem um manto de realeza, um manto de governança sobre si e sobre as nações do nosso mundo atual. Amém? Vamos aqui falar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais as bênçãos de Sem. Eu já disse que a bênção maior é se identificar com o próprio Deus. E na visão do apóstolo Paulo, também essas bênçãos pode ser, ele categorizou essas bênçãos, ele sistematizou aqui coisas muito importantes no capítulo 9 de Romanos. Em Cristo, vamos ler aqui, né? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, ou amaldiçoado, de Cristo, por amor de meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais ou patriarcas e dos quais também é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, por que ele escreve isso? Eu quero dar um pouquinho de contexto, né? Mas a igreja de Roma, para quem não sabe um pouquinho, isso pode ser conferido no livro de Atos, a igreja de Roma ela foi fundada por judeus que participaram do dia de Pentecostes, lá relatado em Atos 2. E depois deles receberem o empoderamento ali do Espírito, serem batizados, eles regressaram para Roma e começaram ali uma comunidade, começaram a espalhar sobre Jesus e os ensinamentos de Yeshua para a sua comunidade. Então ela era uma congregação inicialmente judaica, 100% judaica. Então os gentios frequentavam a sinagoga naquele tempo também, se relacionavam e foram aprendendo. Chegou um momento em que os judeus foram expulsos de Roma.
Isso você pode encontrar essa informação lá no capítulo 18 de Atos. 18 de Atos. Os judeus foram expulsos pelo imperador Cláudio, se não me falha a memória. Então, se eles foram expulsos, a igreja se tornou gentílica. Os seguidores de Jesus que ficaram lá foram os seguidores gentios. E talvez pode ter ficado, sim, um remanescente judaico ali na igreja. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala no capítulo 9, 10 e 11, ele está construindo uma teologia ali do porquê que Deus elegeu a Israel, de que os gentios eles não podem se gloriar contra Israel, ou na linguagem que ele usa no 11, né, a oliveira natural. Ele fala que é as raízes da oliveira, as raízes de Israel, o Cristo que vem de Israel, ele é que sustenta os ramos enxertados, gentios. Essa linguagem é bastante rica ali nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. E aqui ele dá uns motivos pelos quais os judeus, e o povo israelita de maneira geral, é tão abençoado, e o porquê Deus elegeu, ele fala, é porque eles têm uma eleição, e isso reverbera lá na profecia de Noé, sim, e ganharam de Deus a adoção de filhos. A Torá diz que Israel é o primogênito. A glória, Deus, ele se manifestou com glória no Monte Sinai, ele se manifestou com glória no Beit Hamikdash, quando Salomão orou e caiu fogo do céu. As alianças. Deus fez uma aliança com Avraham Avino, Deus fez uma aliança com Moshe e toda a nação, Deus fez uma aliança com David Hamele, o rei Davi, e essas alianças são irrevogáveis. Deus ele fala para Davi que não faltará governante sobre o seu trono, é uma aliança com Davi unilateral. A aliança com Avraham Avino, Abraão, também é uma aliança unilateral da parte de Deus. Então, a lei, a Torá, também é uma bênção que está sobre a casa de Shem. A Torá, muitos cristãos têm um entendimento errado sobre a Torá, acham que é uma maldição seguir, mas muito pelo contrário, aqui o apóstolo Paulo está deixando claro que na verdade é uma bênção. Ter a Torá, seguir a Torá, obedecer a Torá é uma bênção. Basta você ler o livro de Provérbios, o homem mais sábio do mundo escreveu e viveu e pôde contemplar e deixar registrado de que ter a Torá é uma bênção. O culto, aqui também o culto é algo muito forte. A avodá, o serviço religioso no templo, na sinagoga, na casa, é algo que surgiu em Israel. Muitos cristãos não sabem, mas a maneira como eles são igreja hoje, principalmente os cristãos de linhagem evangélica, a maneira como eles são igreja hoje tem muito a ver com o sistema sinagogal. Até mesmo os elementos de culto são iguais. A oração, a oferta, a leitura da palavra, a exortação, a pregação, são ambos os tipos de culto bem parecidos. Então isso tem origem o quê? Em Shem. Isso tem origem em quem? No descendente de Noé que carrega o nome de Deus e se tornou apto e digno de ministrar a avodá, o serviço religioso, que aqui foi traduzido como culto. As promessas, os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, esses patriarcas, Israel é amado por causa dos patriarcas, e um dos mais importantes, dos quais também é Cristo. Veja só, meus irmãos, Deus ele poderia ter escolhido diversos povos. Quantos povos existiam na terra, até mesmo ali entre os filhos de Noé? Se você vê ali em Gênesis 10, quantas genealogias ali nós temos de descendentes de Noé? E Deus poderia ter escolhido trazer um Mashiach, um Messias ao mundo de diversas etnias, de qualquer outra etnia, de qualquer outra nacionalidade, mas ele escolheu trazer o seu filho Yeshua, o seu filho Jesus, que é o Messias, ao mundo através da
cultura, etnia judaica da nação de Israel. Então, a bênção de Sem tem a ver com a identificação com o nome de Deus, a veste sacerdotal e a manifestação, a maior manifestação de Deus, que é a sua própria palavra encarnada, o Cristo, o Messias, também descende da bênção de Sem. E falando nele, temos algo bem interessante, porque a profecia aqui também ela fala que habite, engrandeça a Deus e a Jafé e habite nas tendas de Sem. Ou seja, esse habitar nas tendas de Sem não significa apenas que Noé estava desejando que um filho morasse com o outro, que um fizesse um puxadinho na casa do outro e que morassem juntos. Não, o que ele está falando é algo muito maior. Ele está falando que Jafé, ao habitar nas tendas de Sem, vai desfrutar das bênçãos de Sem. E aqui, nos relatos dos evangelhos, tem algo muito poderoso. Veja só, o evangelho chegando a Jafé. O relato se encontra em Lucas, capítulo 7, e diz assim: depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente, à beira da morte, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: presta atenção no que os anciãos ali da sinagoga de Cafarnaum falaram para Jesus. Ele é digno de que concedas isto, porque ele ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a nossa sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Aqui nós temos um homem. Ele representa a nação de Roma. Ele é um centurião romano, mas ele amava a nação de Israel. Ele era um descendente ali de Jafé, ou pelo menos representa os descendentes de Jafé, mas ele amava os descendentes de Shem. Ele amava a avodá, o culto que era feito na sinagoga. Ele lutou, ele batalhou com as próprias mãos para que aquela sinagoga de Cafarnaum fosse levantada. Então os anciãos falaram: esse homem é digno. Jesus, ele diz que ele veio primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele só tinha compromisso claro e objetivo com a nação de Israel, mas quando ele se deparou com um homem que amava, e quando ele se deparou com um homem que dizia: apenas a tua palavra basta, então ele enxergou uma fé que ele estava procurando entre as ovelhas de Israel e não tinha achado, mas achou no descendente de Jafé e lhe concedeu esse milagre. E não por um acaso, lembra da maldição que caiu sobre Canaã? Temos aqui também uma descendente de Canaã, uma representação de Canaã. Evangelho de Mateus capítulo 15 a partir do 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Primeira tentativa. Jesus não lhe respondeu palavra. Ignorou.
E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me! Segunda tentativa. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Terceira tentativa. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aqui nós temos uma... Meu Deus, esse daqui é uma passagem muito poderosa, porque um dia uma maldição caiu sobre os filhos de Canaã, de ser servo dos servos. Em uma casa temos o pai, e temos a mãe, temos os filhos, e os filhos ocupam uma posição maior que a de servos, e abaixo dos servos somente os cachorros, somente aqueles que não são dignos nem de comer o pão da mesa, mas o pão que cai no chão. E aquela mulher, diante de Jesus, ela falou: Sim, Senhor, sim, eu aceito essa posição, eu aceito, mas eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar nas tendas de Sem, eu quero participar e usufruir das bênçãos de Sem, ainda que eu tenha que ocupar uma posição inferior a servo, ainda que eu tenha que ser serva dos servos, ainda que eu tenha que ocupar a posição de um cachorro. E então Jesus, olhando para isso, eu fico imaginando o que se passou na cabeça dele. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça dele. Eu fico pensando, talvez ele olhou e disse: essa daqui é como Noé construindo durante 100 anos a arca. Essa daqui é como Sansão lutando contra 1000 homens. Essa daqui é como Jacó agarrando os pés, os calcanhares do anjo. Essa daqui é uma mulher que tem uma fé que eu não estou conseguindo encontrar. E então, ela era cananeia, mas Jesus permitiu que ela também habitasse nas tendas de Sem e usufruir de uma cura milagrosa das mãos do próprio Messias. Irmãos, até aqui vem o nosso estudo. Eu espero que vocês tenham sido bastante abençoados e edificados com esse estudo. Se de alguma forma falou com você, eu te peço que curta, compartilhe e deixe um comentário aí embaixo. E logo logo eu vou postar mais estudos. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e que Deus lhes abençoe. Amém.